Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, esse escritor que um dia fala de Disney, um dia fala de horror e que muito constantemente fala sobre livros. E hoje estamos aqui com mais uma lista de indicações. A lista aqui hoje é temática do jeito que vocês gostam, especial para esse mês do horror, no qual a gente está tendo vídeo todo dia. Eu trouxe para vocês aqui que me acompanham 4 livros indispensáveis para quem é fã de horror. É claro que são 4 livros indispensáveis, na minha opinião, livros que eu gosto bastante. Eu vou falar brevemente aqui de cada um deles e eu quero que vocês me deem as suas opiniões também. Me digam aí se vocês já leram, se não leram, ou o que vocês esperam desses livros. É claro, antes de mais nada, já curte o vídeo aqui e se inscreve no canal, beleza? O primeiro livro que nós temos aqui é um livro que, se você nunca ouviu falar dele, pelo menos dos filmes, ou então do caso real, você já ouviu falar, que é Horror in Amityville, escrito pelo Jay Anson e lançado em 1977. É um dos livros de terror best-seller mais conhecido no mundo inteiro. Ali na história desse livro, a gente vai acompanhar a família Lutz. Eles estão procurando uma casa nova para morar e eles encontram uma casa com um preço bem bacana, só que essa casa foi cenário de um assassinato. Esse assassinato ganhou muita atenção da mídia e ficou conhecido como o caso dos DeFeo, porque o jovem Ronald DeFeo matou seus pais e toda a sua família ali na casa e disse que esse assassinato foi fruto de vozes que ficavam conversando ali na cabeça dele. Só que assim, como os Lutz não são supersticiosos nem nada, eles se mudam ali pra casa mesmo assim e decidem ali viver a sua vida felizes. Só que essa felicidade dura pouco porque, como vocês já devem saber, a casa realmente tem algumas paranormalidades que vão infernizar a vida dos Lutz e eles só vão conseguir viver na casa por 28 dias. Depois disso, eles vão embora dali alegando que existe uma força demoníaca na casa. Bom, por que esse livro tá aqui na lista? O caso de Amityville é um caso que intriga gente à beça aí ao redor do mundo. Ninguém sabe o que é real, o que é só boato, o que é fofoca, até porque na época em que tudo aconteceu, como não tinha internet, os meios de comunicação ainda eram mais escassos, muitas vezes histórias contadas de boca a boca se espalhavam por aí como se realmente tivessem acontecido daquela maneira. A questão é que, falando mais especificamente aqui do livro Horror in Amityville, embora ele seja classificado como ficção, quando você lê o livro não tem como você não se arrepiar, porque a história é contada para você como se ela fosse a mais pura verdade. Você lê aqueles acontecimentos e você não consegue não acreditar que aquilo realmente aconteceu. Por exemplo, ali no livro a gente tem um prefácio escrito por um padre que diz que o caso é real mesmo e que aquele livro ali, que o próprio autor, o Jay Anson, não passam de instrumentos que forças sobrenaturais estão usando para levar aquela história ao público. Enfim, quer você acredite ou não na história da casa ali de Amityville, Horror in Amityville continua sendo uma ótima indicação para te fazer passar algumas noites ali sem dormir. A minha segunda indicação aqui da lista é do H.P. Lovecraft, ou Howard Philip Lovecraft, que é claro, ele não poderia faltar aqui numa lista de nomes do terror. E eu tô falando aqui da obra que podemos dizer que é a mais conhecida dele, acredito eu, que é O Chamado de Cthulhu. Eu já falei do Cthulhu aqui em outro vídeo no canal, onde eu tratei sobre monstros, então vocês já sabem que é um nome que não tem pronúncia correta, porque ali na mitologia, a palavra Cthulhu, ou Cthulhu, ou seja como você pronuncie, ela é uma palavra impossível de ser pronunciada pelas línguas humanas. Mas enfim, falando especificamente de O Chamado de Cthulhu, é uma das obras mais cultuadas do autor, lançada em 1929. Nesse conto aqui a gente vai acompanhar uma investigação ali acerca de criaturas cósmicas anciãs que existiram aqui na Terra muito antes da humanidade sequer pensar em existir. O Cthulhu é apresentado pra gente ali como uma espécie de deus, e nas primeiras páginas do livro aparece ali como uma figura de argila idealizada que é quase impossível de descrever, rodeado ali por um culto multimilenar que é dedicado a trazê-lo de volta para desencadear o fim da humanidade. Gente, O Chamado de Cthulhu não é exatamente um livro, ele é um conto, ele é bem curto e eu poderia dizer que é uma obra tranquila de se ler. Muita gente diz que não é ideal você começar a ler Lovecraft pelo Chamado de Cthulhu, mas eu comecei a ler por esse conto e eu curti, então assim, eu recomendo porque eu acho que o conto te fisga bastante e te faz se acostumar ali com a história do autor.
O mito do Cthulhu ali na história, ele intriga muito a gente, a cada momento você quer descobrir mais, e a narrativa do Lovecraft, ela sabe como gerar ali um suspense, como gerar a curiosidade do leitor e ir causando ali um clima de ansiedade que fica o tempo todo na história. É claro que quando se trata do Lovecraft, é importante lembrar que a gente não está falando aqui de um terror sangrento com cabeças rolando, a gente está falando do horror cósmico que vai causar na gente muito mais um espanto, uma impressão com algo que é grandioso e muito misterioso do que mortes, demônios e possessões. E eu posso garantir que o chamado de Cthulhu não decepciona no final, porque você fica com a curiosidade ali o tempo todo e quando chega no final, você fica satisfeito com o que o autor entrega ali pra você. Em terceiro lugar aqui da lista, nós temos o livro de estreia do John Fowler, que foi lançado em 1963, O Colecionador. A história vai focar ali no Frederick Clegg, que é um cara bem recluso, que tem um hobby de colecionar borboletas, que era funcionário público e que ganhou uma fortuna. Enfim, como ele é muito recluso ali, só tem esse hobby, não tem muito o que fazer da vida, ele decide que ele vai fazer o quê? Sequestrar a paixão platônica de longa data dele, a coitada da Miranda Gray. A Miranda na história é completamente o oposto do Frederick. Ela é uma pessoa completamente sociável e tem uma personalidade bem forte e intelectual. Então ela seria ali tipo a garota inteligente popular e ele é o cara excluído que só passa tempo com as borboletas. Gente, eu consigo contar nos dedos de uma mão livros que sejam tão angustiantes quanto esse. E eu acho que o mais massa de O Colecionador é a questão do ponto de vista em que a história é narrada. Ali nesse livro, a gente quase só tem contato com esses dois personagens. O Frederick, que é o sequestrador, e a Miranda, que é sequestrada. Por mais que tenha outros personagens mencionados ali na história, o fato da gente só ter um contato maior com esses dois causa em nós, leitores, uma sensação de isolamento. É como se a gente sentisse que a gente foi sequestrado junto com a Miranda. Ao mesmo tempo que mostra ali também como, do ponto de vista do Frederick, tudo que existe para ele no mundo é a Miranda. Ele é completamente obcecado com ela e nada mais importa. Gente, eu indico muito ler esse livro, é uma experiência completamente frenética e perturbadora. Sim, talvez você tenha que ler ele e pagar uma terapia depois, porque como a narrativa fica intercalando de um personagem para o outro, quando você lê do ponto de vista da Miranda, você se sente enclausurado. Mas, gente, quando você lê o ponto de vista do Frederick, é uma coisa surreal, porque você tá lendo ali os pensamentos, ponto de vista e opiniões de uma pessoa que tá curtindo, que tá gostando ali do horror que tá acontecendo na história. E o quarto livro aqui da lista, obviamente não poderia faltar um terror nacional, não é, minha gente? E por isso eu trouxe aqui Rafael Montes com o fantástico O Vilarejo. É muito comum entre os fãs de livros de terror um papo de que livro de terror bom mesmo é livro que vem em contos. Muita gente acha que a maioria das obras de terror e horror são melhor executadas quando elas vêm em menos páginas e narrativas mais curtas, porque o clima de suspense consegue se manter de forma mais eficaz. Bom, eu não sei se eu concordo com isso, afinal, um dos meus livros prediletos do gênero é It, a Coisa, de Stephen King, que tem mais de 1000 páginas, mas eu entendo essa questão da preferência de alguns por livros de contos, principalmente quando eu lembro desse livro aqui do Rafael Montes. No livro, o Rafael vai usar a da questão dos 7 pecados capitais reconhecidos pela igreja para contar ali 7 contos que estão acontecendo em um mesmo vilarejo. Usando os pecados como referência, ele vai mostrar ali meio que a degradação dos personagens dos contos, ao mesmo tempo em que ele mostra a degradação do vilarejo como um todo. O que eu gostei nesse livro aqui é o seguinte: ao mesmo tempo em que os contos estão meio que interligados por se passarem no mesmo lugar, você pode muito bem ler um dos contos só e vai entender completamente, ou você pode ler fora de ordem, porque eles não são dependentes um do outro. Em cada um dos contos ali, a gente vai ter personagens que são levados ao extremo, e quando eu digo ao extremo é assim, situações bem delicadas onde eles não conseguem mais manter as máscaras sociais que eles carregam todos os dias. No momento em que as características da ganância, da inveja, da ira, da gula e as outras, confrontam esses personagens, eles meio que não conseguem escapar de um fato que é latente o tempo todo no livro, de que a maldade é intrínseca ao ser humano.
Então assim, o que eu achei muito massa nesse conto é que as atitudes dos personagens te causam nojo, te causam desprezo, revolta, até medo, só que você tem todos esses sentimentos sem elementos sobrenaturais. Você fica assustado e amedrontado pelas atitudes de seres humanos. E nesse ponto aqui, não querendo enfiar o Stephen King de novo na história, mas tudo bem, tô enfiando o Stephen King de novo na história, o Rafael Montes me lembrou muito o que o King faz com a questão ali de mostrar que os verdadeiros monstros da história são os seres humanos. A narrativa do Rafael é bem curta e bem objetiva, então você consegue engolir o livro num piscar de olhos. E por fim, é quase impossível você ler esse livro e não ficar se perguntando se você não faria a mesma coisa que aqueles personagens fizeram ali. Bom, gente, é isso. Essa aqui foi a minha lista de 4 indicações de livros de terror. Deixem aqui também nos comentários quais desses livros vocês já conheciam, o que vocês acharam dessas indicações e deixem aqui também os seus livros de terror e horror prediletos para que eu possa conhecer eles também. É isso aí, muito obrigado pela companhia, um beijão e tchau!